Vamos esperar quem será o primeiro a chegar hoje. Ah, tem que botar no silencioso esse carinha aí. Viu só? Foi bom. Foi Ele já bom, buzinou. Já buzinou. A gente já sabe que ele não está No silencioso. Ah, o toque dele tá... Ó, chegou alguém. Isso, pastor. Deixa tudo zerado esse negócio aí. Já temos 4 irmãos aí. Boa noite. Estamos ajustando aqui as configurações para você poder nos acompanhar nessa noite. Eu queria colocar mais luz, mas não tô conseguindo. Toda especial. Vamos botar aqui, pastor. Deixa eu te ajudar aqui. Aqui, pastor. Senão não me enxerga. Aí. Bota bastante luz pra mim. Agora ficou bom. Olha aí que beleza. Agora boa noite. Sim. Vamos dar os boa noite aí. Muita gente. Boa noite, irmã Divan. Boa noite, irmã Suzana Mello. Irmã Camila, boa noite. Irmã Isabel, irmã Nilza, irmã Andréia. Irmã Mirley, paz do Senhor. Irmã Franciele, irmã Neida. Sejam todos e todas, irmão Alex, muito bem-vindos. Enquanto as pessoas vão chegando, como de costume, eu vou pedir para que você possa compartilhar na tua linha do tempo. Deixa eu ver que chegou mais gente aqui. Irmão Everton Bandeira, boa noite. Irmão Everton, isso. Vou pedir que você esteja compartilhando, né, com os teus amigos na tua linha do tempo, para que a gente possa hoje falar um pouquinho mais sobre a palavra do nosso Deus. Hoje com um tema, não que alguma vez o tema não seja interessante, né, mas o tema de hoje é algo para mim muito interessante, que eu gosto muito, né. Nós falamos na semana passada sobre um pouco da história da igreja, falamos um pouco, né, da vida da IME, da fundação da igreja, da chegada da igreja ao Brasil e da chegada da igreja na nossa região, através da cidade de Guaíba, né? Deixa eu ver quem mais chegou enquanto isso. Depois do irmão Everton, a irmã Gislaine, o pastor Silomar, a Esther. Um beijinho, noite, Esther. Espero que tenha feito boa viagem de volta. Boa noite, irmã Douglas, a irmã Ângela. Paz, querida. Eu vi que até ela tirou vou brincar um pouquinho, ela tirou uma foto bonita da Ponte do Guaíba. Eu passo quase toda hora na Ponte do Guaíba e não consigo tirar uma foto boa daquelas, né? Ela é boa fotógrafa. Boa noite, irmão Paulo. Irmão Paulo. Amém? Louvado seja Deus. Então, como eu estava dizendo, na semana passada nós falamos da chegada da igreja, né? E nós vamos seguir nessa linha. Na terça, o que nós nos reuníamos na igreja, e agora nos reunimos aqui através da internet, nós chamamos de terça do crescimento, porque é um período de estudo bíblico, um período onde a gente pode estar aprendendo um pouco mais da palavra do nosso Deus. E nas próximas semanas nós vamos falar do Evangelho quadrangular, né? Sendo então que nós vamos dividir, né, em 4, olha aí, até rimou, quadrangular, e vamos dividir em 4 semanas, né? Eu quero fazer dizer algumas palavras que seriam um resumo, vamos dizer assim, da doutrina de hoje, né? São 4 as doutrinas cardinais, como nós chamamos, né? E se eu tivesse que dizer só palavras, assim, para dar a chave, né? Exato. Da primeira que nós vamos falar, eu diria para você o nome, né, da doutrina, Jesus salva, né? E mais 1, 2, 3, 4 coisas, né? Um resumo da doutrina da salvação. O símbolo é a cruz, o evangelho é o evangelho de Lucas, a cor, que é a cor vermelha, por isso talvez até alguns tenham reparado que hoje no convite, né, da terça do crescimento eu até mudei a cor, né? Hoje estava vermelho, né? Que era para você não esquecer que a cor da salvação é a cor vermelha, né? Deixa eu agradecer a irmã Misiane que compartilhou lá no WhatsApp o link da nossa live. Obrigado, irmã Misi. Amém. Boa noite aos demais irmãos que chegaram depois. Deus seja louvado pela tua vida. Tem bastante gente. Glória a Deus por isso, amém? Então, assim, para todas as doutrinas, né? Quando a Aimee teve a visão, nós falamos na semana passada, então ela teve a visão dos rostos ali, segundo o livro de Ezequiel, né? Então, para cada um deles tem
o rosto, o símbolo, a cor, o nome da doutrina e o evangelho, em qual dos evangelhos está, né, os itens que mais... o evangelho que mais aparece, vamos dizer assim, essa doutrina. Então, para salvação, o rosto é o rosto do homem. Eu vou repetir que o símbolo é a cruz, a cor é a vermelha e o evangelho é o evangelho de Lucas. Amém? Pastor, o senhor quer complementar com alguma coisa? Queridos, é importante nós entendermos que a nossa igreja, ela tem um propósito muito firme, com base no que nós falamos na semana passada, sobre estar debaixo da palavra. A doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular está debaixo da palavra. Ela está fundamentada na palavra. Ela está firmada na palavra. Jesus, nosso Salvador. Entenda que nós não estamos falando aqui de uma placa de igreja, nós não estamos aqui falando de uma religião, nós estamos falando de Jesus. Jesus salva. Você precisa, eu preciso, nós, a humanidade necessita da salvação. E a salvação é gratuita, querido. Ela foi conquistada na cruz. Como a pastora falou, a cor que representa é a vermelha. O símbolo é a cruz. E o rosto é o rosto do homem. Correto, pastora? Correto. Viu? Então, sabe como é que é? 8 horas da noite, depois de um dia de trabalho, que nem a gente costuma dizer, né? Aqui, essa cacholinha aqui, às vezes ela dá uma falhada. Então, é importante, irmão, nós entendermos esta proposta. A proposta de nós vivermos o Evangelho de Cristo. Jesus derramou a vida dele por nós lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. O mais importante de tudo, irmão, o princípio da nossa vida com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. A vida de Cristo, ela é a grande porta que se abre para a salvação. Jesus, ele deu a vida dele. Ele disse, eu sou a porta. Ele disse, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a salvação que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário, ela é a primeira doutrina da igreja, né? Doutrina que fala de um Cristo que salva. Salva o homem necessitado, o homem que precisa, que necessita, que carece. Nós carecemos da redenção em Cristo. Por que redenção? Porque ele venceu a morte, irmão. Ele venceu a morte. Ele nos trouxe a vida. Amém. E vida com abundância. Amém, pastora? Amém. Eu comecei falando, né, de que os cultos de terça a gente chama de terça do crescimento. Então, se você tem o hábito de anotar, hoje é um bom dia para anotar, porque eu vou falar bastante e bem rápido, inclusive, porque tem bastante coisa para falar. Então, volto a repetir, se você tem o hábito de anotar, já pega papel e caneta, né? Se você já estava nos acompanhando, sei que você já tem o caderno lá da terça do crescimento, então pega teu caderno correndo se você ainda não pegou, para que você possa tomar nota das coisas que nós vamos falando, amém? Talvez você tenha reparado que, inclusive, hoje não tem fundo musical, né? Porque a minha voz já tá no limite, eu não posso concorrer com mais ninguém. Só pode eu hoje, né? Não posso ter som externo concorrendo. Então, assim, salvação. Salvação é o maior empreendimento de Deus. O maior empreendimento do nosso Deus, com certeza, é a salvação do homem. Amém. Vamos à leitura do que diz aqui. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém? A salvação consiste em obter perdão de todos os pecados por meio da aceitação do Senhor Jesus, conforme consta em João 3,16, que alguns quase podem declamar, não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?
Olha aí que benção, a irmã Franciele está dizendo que a família dela lá no interior do Paraná está conectado. Todo Glória mundo, a Deus! glória a Deus, todo mundo conectado. Um abraço aí para os irmãos Ó, do Paraná. eu já tô vendo os irmãos de São Leopoldo, ali com a irmã Marilda. Irmão o pessoal Celso, lá do Shalom, Ceará, Adonai. o pessoal do Ceará também já chegou, né? Deus seja louvado pela vida de todos os que estão aqui. O pessoal de Guaíba, né? Tô vendo uma galera de Guaíba aí também. Deus seja louvado por isso. Fique conosco, irmãos. Fique conosco até o final. Amém. A primeira fase do Evangelho de Cristo, dentro das doutrinas da IEQ, mostra, portanto, Jesus Cristo, o Salvador. O único que pode oferecer ao perdido uma legítima esperança. Ele mesmo afirmou que era, ou melhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém tem condições de chegar até o Pai se não for através do nosso Senhor. Isso está também em João 14,5. Ele é a porta do aprisco das ovelhas e a salvação oferecida por Jesus aos homens representa o maior projeto de Deus em toda a história da criação. Nesse trecho que eu li para vocês podem encontrar referências em João 14, versículo 5 e em João 10, versículo 7. Amém? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Veja que Deus, ele, no seu amor perfeito, ele nos enviou o seu Filho. E através de Jesus, nós encontramos o significado da nossa vida. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, entenda comigo esse significado. A nossa vida sem a presença de Jesus, ela perde o seu significado. O mundo jaz no maligno. Ele é a porta das ovelhas. Olha o texto que a pastora citou aqui. Ele é a porta das ovelhas. Ou seja, quem já viu um aprisco de ovelhas, eu tive a oportunidade de ver, a gente entende. A ovelha, ela é um animal extremamente dependente. Ela depende do pastor, ela depende do espaço onde é chamado de aprisco, né? Onde ela sente proteção. Jesus é a porta. E é interessante que as ovelhas elas seguem uma atrás da outra. Elas são dirigidas. Elas sozinhas elas não conseguem. Elas perdem o senso de direção. Uma ovelha sozinha ela se perde. Ela tem que andar junto com o rebanho. Então Jesus ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o lugar de proteção das ovelhas. Sem Jesus nós estamos perdidos. Você está entendendo? Quando Jesus traz esse exemplo que ele é a porta das ovelhas, que ele é o bom pastor, e as ovelhas ouvem a sua voz e conhecem, ele está dando esse significado, irmão. Nós precisamos compreender o amor redentor de Cristo em nós, representa o significado da nossa razão de existir. A tua, a minha, a nossa razão de existir, ela está amparada na graça redentora de Jesus Cristo. Numa das frases que eu li aqui, fala de como obter, vamos dizer assim, como vem a salvação, né? Através do perdão dos pecados. Amém. E quantas vezes nós vemos pessoas correndo de um lado para o outro em busca de encontrar isso, sendo que, na verdade, a salvação, receber perdão pelos pecados, nada mais é do que aceitar Jesus. Amém. Com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor, né? Que a gente vai depois reforçar, né? A salvação gratuita que vem de Deus, amém? Momentos em que a salvação aparece na Bíblia, vamos ver uns itens aqui no texto que nós separamos. As Sagradas Escrituras são fonte de todos os ensinamentos necessários à humanidade a respeito de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Em todas as suas páginas, ou seja, em todas as páginas da Bíblia, de forma explícita ou implícita, nós encontramos passagens que tratam de Jesus e sua obra redentora. Jesus estava no início, estava no meio e também no fim. Amém. Amém? A doutrina da salvação pode ser encontrada em inúmeras passagens. E eu não vou ler todas elas agora com vocês, mas se você está anotando, eu quero te dar alguns exemplos. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, versículo 7, capítulo 14. Atos, capítulo 4, versículo 12. Lucas,
capítulo 19 e versículo 10, e capítulo 24 e versículo 7. Então eu vou repetir: Isaías 7:14, Atos 4:12, Lucas 19:10 e Lucas 24:7, entre outras que nós poderíamos citar. Amém? Quem deve ser salvo? No começo, né, o pastor falou sobre isso. Quem carece ser salvo? O homem é que necessita da salvação, pois a Bíblia diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Este nascer de novo, ele não implica em voltar à barriga da mãe, que é o que Jesus explica para Nicodemos nessa passagem, né? Mas crê que Jesus morreu e ressuscitou, confessando ao mundo a sua fé, como referência a Romanos 10:9. Ao fazer isso, o ser humano alcança a salvação e já nenhuma condenação lhe é imposta. Amém. Amém? Pois seu nome passa a constar no livro da vida. Amém? Deus seja louvado. Olha aí, tem mais comentários aqui, depois eu vou voltar um pouquinho, né? Tem mais pessoas, pessoal de Montenegro também. Então, assim, dentro desse contexto que eu li agora com você, né? O homem necessita de ser salvo, necessita nascer de novo, João 3:3. Crer em Jesus, que morreu, ressuscitou, confessando ao mundo a sua fé, Romanos 10:9. E ao fazer isso, será alcança a salvação e nenhuma condenação lhe é imposta, Romanos 8:1. Pois o seu nome passa a constar no livro da vida, Apocalipse 20:15. Amém? Seja bem-vinda a Dona Lourdes ali que está nos acompanhando, né? Deus abençoe a vida dela. Todos os irmãos ali, depois a gente volta um pouquinho. Amém. Deixa eu fazer aqui, queridos, uma observação sobre o texto que a pastora leu. Qual é a referência de nenhuma condenação há? Romanos 8:1. Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, entenda uma coisa, deixa eu te dizer algo nessa noite. Quando a gente fala de salvação em Jesus Cristo, nós percebemos um amor perfeito, completo e que envolve a nossa vida como um todo. A nossa vida hoje, diante de uma sociedade tão individualista, diante de uma vida onde nós enfrentamos tantas circunstâncias ruins, tantas coisas negativas, tantos problemas, né? Tanta coisa que hoje tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tira o nosso prazer de viver, tanta injustiça. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, quando você olha para Jesus, e Jesus está dizendo, nenhuma condenação há, nenhuma. O que ele está dizendo para mim e para você? Que independente do que estão dizendo ao seu respeito, independente do que está acontecendo, e às vezes, amado, o problema está dentro de nós. Nós nos cobramos, nós nos julgamos, nós nos rebaixamos a uma condição de acusação, que é o que o diabo quer. O inimigo quer nos acusar. O inimigo ele quer nos apontar, quer nos afrontar. E a palavra de Deus diz, nenhuma condenação há. Até vou pedir para a pastora procurar na Bíblia dela aqui do celular, se ela puder, esse versículo para a gente poder ler ele aqui neste momento de forma completa. Porque a gente tem aqui um resumo. Mas deixa eu te dizer, irmão, você e eu precisamos compreender este amor perfeito, pleno. Se você não assistiu, assista a live da semana passada, da última terça, dos testemunhos que nós trouxemos, principalmente da fundadora da nossa igreja, a reverenda Aimee, pastora Aimee, né? Sempre McPherson. Essa mulher, ela foi condenada, ela foi acusada, ela foi afrontada, de certa forma, inclusive tentaram desestabilizar a vida dela, a gente cita lá com detalhes, eu não vou repetir aqui, mas ela estava focada no Evangelho. Ela estava focada em fazer a obra de Deus. Ela foi acusada, ela foi afrontada, ela foi humilhada, levantaram mentiras a respeito da vida dela, mas nada disso impediu que ela alcançasse o seu objetivo, que ela atingisse o seu alvo. Deixa eu te dizer, irmão, o teu alvo, o teu objetivo é ter uma vida abençoada por Deus. Glória a Deus. Deus tem... Olha, a pastora vai ler agora o texto para você. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus.
Você está entendendo, irmão? Por isso que nós olhamos, certa vez eu ouvi o testemunho de um homem, que ele hoje é pastor, e na década de 80 ele foi um dos malfeitores mais procurados de uma determinada região. Inclusive, a mídia da época citava ele como um dos homens mais procurados da lei, porque ele era um fora da lei. E lá na prisão ele entregou o coração dele para Jesus, ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e ele tinha sobre ele uma condenação pesada, mas quando ele entregou a vida dele para Jesus, por bom comportamento, a pena dele foi reduzida, e hoje ele dá o testemunho dele, ele prega, hoje ele, além de dar o testemunho do que Deus fez na vida dele, ele inclusive mostra, eu tive a oportunidade de ver o testemunho dele e ver ele pregando, ele revela, através da vida dele, o que Jesus pode fazer. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se ele pode perdoar um malfeitor, ele pode tirar um homem que estava condenado à desgraça, a uma vida social totalmente sem significado, sem objetivo, se um homem desse é restaurado e a sua vida ganha um novo significado, imagina você. Jesus está batendo na porta do teu coração. Jesus, ele quer mostrar para você, tem pessoas aí que estão do outro lado da linha, da rede, que estão se sentindo condenadas por pensamentos, por sentimentos, por acusações, por afrontas, por humilhações. Você se sente injustiçado, deixa eu te dizer, olha para Jesus. O amor de Jesus vai te encher, vai te transbordar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esteja em Cristo. E se você será nova criatura. Pastora? Amém. Uma coisa que eu acabei não comentando no início, falando da igreja, né? Quando o Senhor deu a visão para Aimee, para a pastora Aimee, para ela fundar a igreja, Ele deu uma visão completa. Amém. Né? Então, ela teve a visão de Ezequiel, ela viu os símbolos, o Senhor deu a definição para ela da doutrina através dos evangelhos, o Senhor deu a ela... me faltou a palavra agora, criatividade, né? Para poder escrever o hino oficial da igreja, né? E o Senhor deu a ela também discernimento para escrever a nossa declaração de fé. Amém. Amém? E aí, como nós estamos falando de salvação, eu quero ler com vocês o que diz na nossa declaração de fé a respeito da salvação. Amém. Então eu vou de novo ali. A declaração de fé da IEQ foi escrita por Aimee St. Macpherson e disse o seguinte a respeito da salvação. Cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente pela graça, ou seja, a salvação dos pecadores não é porque de alguma forma nós somos merecedores, né? Não, a salvação dos pecadores é pela graça que há em Cristo. Que não temos, vou continuar. Cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente pela graça, que não temos justiça alguma ou bondade em nós mesmos por onde procurar divino amparo. Havendo de nos lançarmos, portanto, a inabalável misericórdia e amor daquele que nos comprou e nos lavou no seu próprio sangue, clamando os méritos e a justiça de Cristo, o Salvador, firmados na sua palavra e aceitando o livre dom de seu amor e perdão. Me chama a atenção, não é verdade? Eu vou voltar ali depois. Tem um pedido de oração aqui, tem dois, né? Isso. Irmã Graziela, a gente vai colocar a sua mãe, a irmã Luciana, né, Dona Luciana, em oração. Irmã Janete pede oração pelo Rafael. Amém, irmã Janete? Nós vamos colocar em oração o seu sobrinho. Amém. Então, como eu disse, o que me chama a atenção aqui nesse trecho da declaração de fé é que nós temos que em todo momento nos lembrar que nós somos perdoados dos nossos pecados, não porque nós somos merecedores, não porque nós façamos por onde, né, receber, porque toda a graça, tudo vem de Cristo, né? Cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente pela graça, que não temos justiça alguma ou bondade em nós mesmos por onde procurar o divino amparo. Essa graça do perdão é divina, ela vem de Deus, é o amor de Deus, que é o que diz no final ali, né? Clamando os méritos e a justiça de Cristo, o Salvador, firmados na sua palavra e aceitando
o livre dom do seu amor e perdão. Amém? Queridos, olha que coisa incrível, tá? Vamos de novo. Graça. Você sabe o que essa palavra significa? O que é de graça não tem preço, não tem custo. Nós estamos acostumados numa sociedade onde tudo é precificado. Tudo, tudo. Se nós pararmos para pensar, eu não estou falando só de dinheiro, mas tudo nós encontramos ou buscamos um significado. A lei da reciprocidade, né? Eu dou com uma mão e recebo com a outra. Irmão, Jesus nos deu, e o que Ele nos deu nós não podemos retribuir. Ele deu a sua vida por nós. Então, a salvação vem pela graça de Cristo. Graça é algo que é dado sem que quem recebeu possa retribuir. Então, essa relação de Cristo para conosco, ela é uma relação maravilhosa. E eu repito, entrega o teu coração a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Você precisa entregar o teu coração para Jesus. Você precisa aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você precisa encontrar nele, em Jesus Cristo, a misericórdia e o perdão, porque Jesus é amor. Jesus ele contou uma parábola de um homem que estava devendo um dinheiro muito alto para o rei, e o rei disse assim, olha, tu está me devendo, tu não me pagou, tu está inadimplente, eu vou te executar. E ele seria preso, a execução é que ele seria preso. E o homem começou a chorar, a implorar para o rei, por favor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E o rei, ele se sensibilizou com aquele homem. E ele perdoou, ele disse assim, ó, fulano, vai, eu vou perdoar a tua dívida. Tu está perdoado. Tu está livre. O homem saiu dali e encontrou um outro homem que devia para ele. Este homem, diante do rei, teve uma dívida muito maior do que a dívida que aquele outro homem tinha com ele. E a dívida que ele tinha para com o rei havia sido perdoada. E agora ele afronta aquele menor, aquele mais pobrezinho, que devia para ele muito menos do que ele devia para o rei. E ele diz, tu tem que me pagar. E aquele pobre, miserável, disse assim, eu sei que eu tenho que te pagar. Por favor, me dá mais tempo. Não, não vou te dar mais tempo, eu vou te executar. Misericórdia, por favor, não me executa, eu tenho mulher, tenho filhos, eu preciso cuidar da minha família. Eu te peço misericórdia, eu te peço clemência. E o homem disse, não, eu vou te executar. Chamou o soldado, disse, prenda esse homem. E o soldado olhou e disse assim, pensou com ele, né? Mas esse não é o que o rei perdoou? Aquele soldado foi lá e levou o conhecimento do rei. E o rei chamou aquele homem e disse assim, fulano, eu não te perdoei? Por que tu não perdoou o teu? Se eu te perdoei, por que tu não perdoou o teu próximo? Você está entendendo, irmão? Jesus traz uma parábola para nos ensinar o perdão. O perdão que nós recebemos na nossa vida é muito maior do que aquele que nós temos que liberar para o nosso próximo. Talvez eu estou falando com pessoas que precisam liberar perdão. Jesus me perdoou primeiro. Portanto, conforme a parábola, né, pastora, que eu citei agora aqui, que está na Bíblia, quem escreveu esta parábola, quem citou esta parábola foi Jesus, nos ensinando que, assim como nós somos salvos pela graça, pastora, nós também temos que perdoar pela graça. Nós temos que amar o nosso próximo. Afinal de contas, a salvação ela nos remete a 2 mandamentos que Jesus disse que estes 2 mandamentos resumem os 10. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Se eu quero a graça, por que eu não libero a graça? A graça representa o perdão, meu querido, minha querida. A graça representa o perdão. Se eu estou sendo perdoado por Jesus Cristo de uma dívida que eu não posso pagar, por que agora, perdoado, livre dessa dívida, eu também não posso perdoar? Amém? Amém. Você já parou para pensar como a sociedade seria melhor
se nós liberássemos perdão? Na verdade, e eu tenho a sensação de que a gente vive muito preocupado com a vida... Desculpa, mas eu vou falar. Com a vida da outra pessoa, né? Enquanto eu deveria estar preocupado com o meu relacionamento com Deus. Na verdade, a salvação é individual, eu preciso me preocupar com a minha. E às vezes nós estamos revestidos de uma religiosidade, nós dizemos assim, mas olha só, tu não pode vestir essa capa, viu? Essa capa pra ti não dá, porque, né? Aí tu não entra... é o filho, tu não é o filho... Aí tu não entra... é o primogênito, tu é o bastardo. Aí tu entra... Exato. Aqui, irmãos, deixa eu chamar a atenção de vocês. Muitas vezes a igreja quadrangular é criticada. Mas não tem doutrina. Olha o que a pastora acabou de falar. Irmãos, a doutrina são os preceitos e os fundamentos da palavra de Deus. Jesus, certa vez, ele disse assim, citando os fariseus. O fariseu, olha o exemplo que Jesus trouxe. O fariseu é que nem um sepulcro. Por fora é muito bonito e por dentro ele está podre. Porque o que tem dentro dele é um corpo em decomposição. Então, a pastora citou algo aqui, eu cortei ela, porque ela chegou no ponto principal dessa doutrina, da salvação. Irmão, não é roupa, não é cabelo. É claro, é óbvio, eu não vou para a igreja, ou eu não vou como cristão dar um mau testemunho e escandalizar as pessoas. Andar vestido de maneira obscena, não é isso. Mas a roupa não salva ninguém. A roupa não salva ninguém. Nenhum tipo de atitude ou aparência. Como eu ouvi um dia, uma menina adolescente, né? O cabelo pintado aqui de colorido, assim, sei lá, se era verde, roxo, não lembro mais que cor que era. E aí alguém disse que ela ia pro inferno porque o cabelo dela era colorido. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Irmão, isso aqui que está aqui, que nós enxergamos, a interação física, isso é pó, isso vai ficar aqui na terra. Isso não vai subir. A nossa vida com Deus, a nossa aceitação em Jesus Cristo, eu aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, porque a salvação vem pela graça. Se eu entregar a minha vida a Jesus, eu reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador, amar o meu próximo como a mim mesmo e colocar Deus como centro da minha vida e não o meu eu, não interessa se eu uso, né? Imagina que se eu tivesse um rabinho aqui atrás, né? Né, pastor, deixasse crescer só aqui do lado, aqui, né? Quisesse aqui. Se a gente deixar crescer aqui, dá pra fazer uma transição. Qual é o problema? Você vai deixar barba, se não vai deixar? Se vai usar o cabelo curto, se vai usar o cabelo comprido? Se usa brinco, se não usa? Queridos, não é isso que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é um coração quebrantado, contrito, arrependido e entregue a Jesus Cristo. A salvação vem pela graça. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a minha referência. A forma como eu me visto... Eu lembro que uma vez o pastor Abrão falou isso. O saudoso pastor Abrão. Imagina, então, os índios não poderiam ser evangelizados. Eles não usam roupa. E, aliás, a Igreja Quadrangular, pastora, tem um trabalho de missão na Amazônia. E muitas tribos indígenas lá estão sendo evangelizadas pelo trabalho missionário que a nossa igreja desenvolve. Glória a Deus. E nós vamos chegar lá e vamos dizer para os índios que eles vão para o inferno porque estão pelados? Não. Então nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida em Cristo ela é uma relação de dependência. Eu dependo de Cristo. Para mim viver, eu dependo dele. Ele é mais importante do que o ar que eu respiro. Sem Jesus, a minha vida perde a referência. Amém? Amém? Que você possa viver o amor de Jesus Cristo na sua vida. Continua, pastor. Amém. Você sabe, quem tá mais acostumado que convive mais comigo, sabe que eu falo mesmo assim, ó, né? Eu não tenho, como é que diz, muita trava na língua, né? Mas também, querido, não vá confundir, né? Liberdade com uma outra palavra que eu nem vou dizer, que é parecida com liberdade, mas tem um outro significado. Não é porque não é a roupa... Nós também não vamos escandalizar, não é verdade? Não é porque eu posso cortar o meu cabelo, porque eu posso pintar o meu cabelo, que eu posso usar brincos, não é porque eu posso me vestir
da maneira que eu acho mais confortável, que eu também vou andar por aí, né, escandalizando. Ah, os índios então andam sem roupa, então eu também posso andar. Você é índio, por acaso? Se você for, né, criado lá na tribo, você pode. Agora imagina eu saindo vestida de índio por aí. Vai dar problema, né? Então, nós também não podemos confundir, então, liberdade com aquela outra palavra que você pensou. Fala, libertinagem. Libertinagem. Tá certo? Continuando, eu falei pra você que tinham lá, vamos dizer assim, os marcos dessa doutrina, Amém, né? amém. E aí nós falamos então já algumas coisas e eu quero entrar agora no Evangelho de Lucas e trazer algumas coisas a respeito do Evangelho de Lucas que ligam ele, não é? Amém. Com a doutrina de salvação. Então eu vou ler para você. O Evangelho de Lucas. Cada um dos 4 evangelhos apresenta Jesus sob um determinado aspecto. Lucas fala do Filho do Homem, cujo ministério era voltado para a salvação. Essa expressão aparece 19 vezes nesse livro, o qual apresenta a história de Jesus sobre o ponto de vista em certos momentos diferentes dos demais evangelhos. Segundo consta na apostila lá antiga do nosso CTQ, deixa eu só... Esse evangelho era direcionado aos gregos e essa visão do homem de Jesus era facilmente entendida por eles devido à própria busca constante em melhorar o homem. Lucas é o único que registra a infância de Jesus. Amém. O evangelista coloca Jesus como semente da mulher. Lucas apresenta a genealogia de Jesus de forma decrescente até chegar a Adão. Outro fator da humanidade de Cristo está no fato de possuir uma genealogia. Somente os homens possuem uma descendência ou uma ascendência. Lucas mostra Jesus crescendo de forma natural. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. O fato de Jesus ser filho de Deus não o impediu de crescer como qualquer humano. Lucas registra a visita de Jesus a Jerusalém. Lucas 2,49. Sua intenção era mostrar o conhecimento de Cristo a respeito de sua missão desde a infância. Com 12 anos, Jesus já sabia o porquê de estar na terra e mostrava sua responsabilidade em aplicar-se no estudo das Escrituras e na obediência do Pai. Que coisa incrível, né, irmãos? Lucas apresenta Jesus como homem. E é por isso, só para você entender, tá? A referência, porque você já deve ter visto esse símbolo, né? Da igreja do Evangelho Quadrangular, aparece lá o rosto do homem, a cruz e a cor é vermelha. E o Evangelho é Lucas, que representa a salvação. Justamente porque Lucas, ele traz essa referência de Jesus como homem. Ele se fez homem. Ele se fez homem e veio à terra, e aqui na terra ele viveu como homem. Então, querido, veja como Jesus ele foi justo. Jesus, como sendo Deus, ele não se usurpou dessa condição de ser Deus. Tanto que quando Pedro levantou a espada, né, para defender Jesus lá no Getsêmani e cortou a orelha do soldado, Jesus disse, guarda, eu não preciso da tua espada. Se eu quisesse, eu chamava uma legião de anjos aqui e tudo isso aqui virava poeira. Mas eu não quero. E ele foi lá e reconstruiu, né, a orelha do soldado. Entenda, querido, olha o amor misericordioso de Jesus, queridos. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu te falar um pouquinho da dimensão do Deus que nós servimos. Vocês já ouviram falar em Saturno? É um planeta do nosso sistema solar que tem aquele anel, tá? Descobriram que na parte superior do planeta Saturno, tá? No hemisfério norte dele, na região superior, né? Na parte superior deste planeta, na parte superior tem uma forma de um trapézio, tá? Quem sabe o que é um trapézio aí, né? Tem uma forma geográfica nesse planeta que uma sonda lá descobriu. Sabe quantos planetas terras cabem naquele trapézio, pastora? 12 planetas terras. Ou seja, olha como a gente é pequenininho. Um pedacinho de Saturno, que é o maior planeta, um dos maiores, né, planetas do sistema solar, cabe 12 planetas terras. Quem criou Saturno? Deus.
Quem criou o sol? Deus. Quem criou tudo que você vê, o que você não vê? Deus. Nós somos um pequeno pontinho azul no meio de uma imensidão infinita. O nosso orgulho, o nosso ego, se resume a um pontinho azul no meio de um infinito, que o homem, cada vez que olha para ele, se assusta. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que criou tudo isso. É o Deus que, sendo Deus, criador de todas essas coisas, ele te chama pelo teu nome. Ele bate na porta do teu coração. Ele quer fazer de você uma pessoa feliz, realizada, porque ele se fez homem, como diz Lucas, como narra Lucas, para te salvar. Ele veio nesta terra. Ele se colocou na condição de homem. Sofreu, suportou, resistiu, passou todos os trabalhos. Ele poderia ter vindo no século XXI. Tem avião, tem eletricidade, tem a rede social, né? Eu estou falando com você, você está na sua casa, eu estou na minha casa. Jesus não podia fazer isso. Jesus, ele tinha que caminhar. Ele tinha que ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele tinha que reunir as pessoas. Hoje nós estamos... Tá chovendo, tá frio, e cada um está no conforto do seu lar. E você está recebendo a palavra. Mas Jesus, ele veio numa época que não existia nada disso. E ele viveu, ele pregou, ele ensinou, ele cumpriu o seu propósito e ele derramou a sua vida por mim e por você. Você percebe isso? O amor de um Deus que é um amor que não pode se terminar. Um amor que não pode ser referência de nada. Ele é único. O amor dele é único. E é este amor que nós temos que perseguir. Se tem algo nesta vida, querido, se tem algo nesta terra que nós temos que colocar como alvo, é o amor de Jesus. Se nós aprendermos a amar com Ele, nós seremos mais felizes. Amém. Seguindo, então, nós falamos do Evangelho de Lucas. E agora nós vamos falar da tipologia da cruz, né? Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai acabar encontrando diversos símbolos que muitas vezes estou falando de coisas ainda, né? Num primeiro momento é um símbolo que tem um significado mais adiante na história que a Bíblia, em toda a história que a Bíblia relata. Então, nós vemos muitos símbolos estabelecidos por Deus que prefiguram algo que aconteceria no futuro. Muitos desses símbolos se referem a Jesus Cristo, como objetos, cores e formas do tabernáculo, por exemplo. A cruz também foi prefigurada no altar do sacrifício, Êxodo 27:1, e na serpente do deserto, Números 21:9, a qual foi levantada para que todos que olhassem para ela não morressem. Jesus também foi levantado na cruz, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é, na doutrina quadrangular, como em todas as doutrinas cristãs, o símbolo da salvação da humanidade, pois foi usada como altar para o sacrifício de Cristo em nosso favor. A cruz é apenas um símbolo. Há, em muitos lugares, uma veneração sobre a cruz devido à falta de discernimento de quem a usa ou a adora. Se formos analisar mais profundamente, ela era feia, mal feita e depois da morte de Cristo totalmente suja e ensanguentada. Mas não é dessa forma que vemos muitas vezes hoje em dia. A cruz é feita geralmente de metais, grande parte preciosos, como ouro ou prata, e não de madeira, sendo normalmente esculpida de forma glamourosa, requintada. A cruz hoje é ostentada, como se ela fosse responsável pela nossa salvação. Só que ela foi apenas o palco onde a trama foi encenada. Não é a cruz que nos salva, mas quem foi morto sobre ela, Jesus. Aleluia. E não a cruz. Glória a Deus. É quem recebe a adoração
pois foi ele quem sofreu e morreu para nos trazer o milagre da salvação. O poder da cruz não está nela mesma, mas naquilo que ela representa. E para você entender isso, querido, eu vou deixar, que nem na semana passada, pastora, um vídeo complementar dessa aula. Quem já ouviu falar no reverendo Billy Graham, o maior evangelista da atualidade. O Senhor já o recolheu, né? Ele já partiu com o Senhor. Mas um de seus últimos sermões se chama A Cruz. E eu vou depois compartilhar no WhatsApp da igreja e também no Facebook da igreja. Eu convido você a assistir este sermão. Este sermão é um dos últimos sermões pregados pelo reverendo Billy Graham, evangelista Billy Graham. E eu te convido a assistir ele para você entender. Isso que a pastora leu, nosso tempo aqui está curto, né, pastor? Então eu não vou me adentrar muito. Mas a cruz, ela tem um significado. E este significado, querido, não é a interpretação que se faz dela atualmente. A cruz, ela por si só, ela não tem significado. Mas o significado maior está naquele que venceu a cruz. Naquele que entregou a sua vida na cruz, mas que venceu ela. Jesus Cristo, ressurreto, Salvador e Senhor das nossas vidas. Ou seja, entenda uma coisa, o amor de Jesus Cristo por você e por mim, ele está acima de qualquer fundamento ou compreensão humana. É claro que nós muitas vezes ficamos olhando para alguns conceitos, né, como eu comecei lá no início, religiosidade. Cuidado, querido, cuidado. Jesus tem que ser a tua referência. Jesus tem que ser a tua essência. Jesus tem que ser o teu propósito. Amém. Louvado seja Deus. E aí, quase encerrando, nós vamos falar o porquê da cor agora, né? Amém. Então, na bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? A cor simbólica na bandeira para salvação é o vermelho. No começo eu falei, né, da doutrina, da declaração de fé, do hino, mas não falei da bandeira, né? O Senhor deu para ela uma visão completa até com a bandeira. Amém. O vermelho possui diversas particularidades e significados. Ela pode tanto simbolizar a paixão humana, o amor ardente, a vida, pois no sangue está a vida, como pode representar a morte. Essa cor, de acordo com os estudiosos sobre a influência das cores no ser humano, tem a capacidade de atrair para si todos os olhares, pois ela exerce um enorme fascínio sobre os homens. Para os cristãos, a cor vermelha está inexoravelmente ligada ao sangue de Cristo, Amém. derramado na cruz do Calvário. Ela nos faz lembrar que Jesus verteu todo o seu sangue precioso para nos redimir dos pecados. Para ela, somos atraídos e entendemos a grandeza do sacrifício de Jesus por nós. Assim, na bandeira quadrangular, o vermelho encontra-se em primeiro lugar, isto é, ela está na primeira faixa de baixo para cima. O vermelho que representa a salvação e o sangue de Cristo. Querido, tudo começa aí. Hoje, Jesus está batendo na porta do teu coração e está dizendo para você: eu te amo e eu dei a minha vida por ti, para que você não sofresse, para que você não fosse subjugado. O que é uma pessoa subjugada? Está debaixo do jugo, está debaixo de um julgamento, de uma condenação. Nós, como disse Davi, fomos gerados em pecado. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, esse jugo, Jesus ele diz, olha só, vou de novo com as palavras de Jesus. Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, troque o jugo do pecado, que é pesado, que te subjuga. Troque ele pelo jugo de Cristo, que é leve e que é suave. Que você possa viver, que nós possamos viver a essência do amor de Cristo. Então, a primeira doutrina, quadrangular. Semana que vem a gente vai falar da segunda, né, pastora? Amém. Fala sobre salvação. Amém. Fala sobre Jesus. Aleluia.
o Salvador, o Senhor das nossas vidas. Entrega a tua vida para Ele. Hoje é o dia, agora é o momento. Não deixe para amanhã. Eu te convido agora nessa oração que nós vamos fazer. Nós estaremos orando pela dona Luciana, pelo Rafael. A pastora está vendo ali se tem mais algum pedido de oração. Rafael. A família da irmã Ângela, da irmã Sônia, né? E também a Sônia, aqui, que foi a minha mãe que pediu o pedido de oração. Amém? Então nós vamos colocar em oração todos vocês. E eu quero te dizer uma coisa. Hoje é dia de você encontrar a salvação. Feche os teus olhos. Vamos orar? Nessa oração, fale com Deus. Diga para Ele: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu quero voltar aos teus braços. Assim como o filho pródigo voltou aos braços do Pai, eu quero voltar aos teus braços. Fale com Jesus neste momento. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós nos colocamos na tua presença nesta noite. Noite, Senhor, de salvação na vida de muitas pessoas que eu creio que neste momento estão sendo tocadas por Ti. Que o Senhor vá ao encontro dessas vidas. Que o Teu coração, Pai amado, o coração dessas pessoas se abra. Porque nós sabemos que o Teu amor por nós é perfeito. Nós oramos agora por cada uma dessas vidas. E nós Te pedimos que o Seu amor perfeito, a Tua graça redentora, venha sobre a vida de todos eles, em nome de Jesus. Senhor Jesus, que todo atrapalho, toda obra maligna, toda força opressora seja repreendida. Que esta vida que está derramando o seu coração no teu altar agora, ela receba o toque da tua graça e do teu amor. Ela seja livre de todo fardo e de toda a opressão do pecado. Em nome de Jesus. Ouça, Senhor, a súplica desta mulher, deste homem. E nós oramos também, Pai amado, pelas pessoas que pediram oração. Verdade. O Senhor vai ao encontro, Senhor amado, de todos eles. Senhor amado, da dona Luciana, do Rafael, que está no hospital, a dona Luciana que está no hospital. Que a tua mão esteja sobre a vida, Senhor. Também da Sônia. Pai amado, em nome de Jesus. Me ajuda, pastor, eu me esqueci de um outro pedido de oração ali. São as famílias da irmã Ângela e também Sônia, que é uma segunda Sônia. Que o Senhor venha tocar, Pai amado. Sim, meu Deus. Que o Senhor vá ao encontro de todas essas pessoas. Sim, meu Deus. Que a tua mão esteja sobre eles. Que o Senhor venha estender, Senhor, Sim, sobre Jesus. eles o teu toque. Sim, meu Deus. Assim, Pai amado, Sim, Pai. como aquela mulher tocou em tuas vestes e foi restaurada. Que cada um possa sentir o toque poderoso da tua mão. Sim, meu Deus. Sendo restaurado de toda enfermidade. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Tu és o Senhor que cura, e a Tua palavra diz que aquilo que nós pedimos em Teu nome Sim, com Deus. fé, crendo, nós vamos receber. É verdade. E nós oramos agora por essas vidas, que o Senhor libere o milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Querido, que coisa maravilhosa. Que Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua família. E você está aprendendo um pouco mais dessa doutrina que ela, com certeza, pastor, ela vai muito além de um fundamento religioso. É por isso, querido, que o Evangelho quadrangular, um evangelho que prega Jesus, prega a palavra, ensina um propósito, como a gente viu na semana passada, de uma mulher que desejou no seu coração ardentemente cumprir o ID do Senhor. Que você possa ser cheia deste grande chamado na sua vida. Deixa Deus te transbordar, encher o teu coração. Pastor, os recados? Deus seja louvado, então. Amados, eu sei que nessa semana que passou agora, né? Muitas pessoas tinham compromisso no domingo. Então nós não tivemos problemas, vamos dizer assim, com as reservas de horário para o culto de domingo. Mas como esse agora não é mais um domingo atípico, um domingo de feriado, um domingo de festa, né? Eu já quero pedir para que desde agora, aqueles que desejam participar do culto presencial no domingo, nos horários das 8h30 da manhã, 9h30 da manhã e 10h30 da manhã, que você já comece a reservar o teu horário a partir de agora. Não deixe para a última hora, amém? Eu sei que tem famílias que gostam de ir a família inteira. Então, não deixe para a última hora. Já reserva o teu horário para que nós possamos nos organizar com antecedência, amém? Então, se você deseja
Que nem eu disse na semana passada, de maneira nenhuma nós estamos dizendo, olha, saiam todos de casa. Não, não é isso. Se você está respeitando a quarentena, se você é do grupo de risco, né, que nós estaremos orando por você, que você continua participando conosco pelas lives e o Senhor está contigo. Mas se você desejar vir até o culto presencial, que você possa fazer o teu agendamento o mais rápido possível para não deixar para a última hora. Então as formas de você agendar, ou pela página do Facebook, entra lá no item enviar mensagem, ou através do site, né, www.ieqcentronovo.com.br. Tem uma aba ali, contato, você envia o seu recado e a gente vai fazer a sua reserva, amém? Se a gente não se vê antes disso, eu te espero na sexta-feira, na live dos semeadores e aliançados, né? E depois no domingo, tá bem? Fica com Deus. Amanhã você tenha um dia feliz, produtivo e abençoado na presença do nosso Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, uma boa semana. Que o Senhor ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. Ele dê a paz. Amém? Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Tchauzinho.